Sobre mercado, o Pedro Lourenço, em entrevista à Tribuna de Minas, ele falou sobre os pedidos do técnico Leonardo Jardim, que bate com tudo aquilo que a gente já vem trazendo nos últimos dias aqui na Samuca TV. O Jardim tá querendo aí mais um zagueiro e mais dois extremos, mas é um jogador pontual. Nós temos um plantel excelente, nós estamos com um grupo muito bom, é só mesmo pontuais mesmo. Muito bem, tá aí então o Pedro Lourenço, prioridades do Cruzeiro. Um jogador para a zaga, um zagueiro canhoto e 2 jogadores para o ataque, principalmente a questão da beirada, um atleta que atue pela ponta esquerda para ser opção ali ao Wanderson neste elenco do Cruzeiro. E o outro atacante pode ser de beirada também, mas a ideia é que tenha características ali próximas ao que desempenha o Caio Jorge no time do Cruzeiro. Claro que o Cruzeiro vem conversando com muitos atletas aí no mercado, já tem todo o mapeamento. Assim que a gente tiver mais detalhes sobre nomes de jogadores que o Cruzeiro tende a buscar, claro que vai aparecer muita coisa também. Às vezes nem sempre é o que o Cruzeiro vem negociando, então por isso aquele trabalho aí minucioso para apurar e para trazer sempre uma informação precisa para todos vocês aqui na Samuca TV. Até já para pegar um gancho do que o Samuel iniciou falando aqui neste Mercadão Celeste dessa terça-feira, foi o Pedro Lourenço falando à TV, falando à Tribuna de Minas, perdão, lá em Juiz de Fora, em que ele reforçou os pedidos do Leonardo Jardim. Tel excelente, jogadores pontuais e um Pedro Lourenço falando macio, Samuel Venâncio, falando ali o estritamente necessário. E junto a essa fala do Pedro Lourenço, Samuel, você comenta a fala e também traz uma rápida atualização do nosso mercado, Samuca. Então, Valu, nada que a gente não vinha dizendo, né, já há um tempo aqui na Samuca TV, né, muita gente gosta de muita contratação, isso e aquilo, né, mas o Cruzeiro deve ficar aí nesse número aí de 3, estourando 4 jogadores aí nesta janela de meio do ano, dentro disso que o Pedro disse, né, um zagueiro canhoto, todo mundo já sabe isso, 2 atacantes. Ele fala sobre 2 beiradas, mas pode ser que seja um beirada ali para concorrer com o Wanderson e um atacante com as características do Caio Jorge. O Cruzeiro vem orçando aí no mercado estas opções ali para que, até mais cedo a gente falou, o Gabigol, ele pode ser ali uma opção ao Caio Jorge, mas com uma função diferente, né? Com um estilo diferente. Tanto que quando ele jogou mais ali na vaga do Matheus Pereira, como um segundo avançado, né? Como gosta de falar o técnico Leonardo Jardim. Então, essas 3 peças aí são as buscas principais do Cruzeiro no mercado. Claro que se aparece uma opção aí, de um jogador para volante, um lateral esquerdo dentro de uma realidade, ou outras posições, claro que o Cruzeiro vai estudar dependendo do que for a oportunidade, mas de se buscar neste momento, de intensificar essas conversas no momento, são esses alvos que o Pedro disse, não escondeu nada aí sobre esses desejos do técnico Leonardo Jardim. E uma coisa que eu vou falar mais uma vez aqui, já falei muito sobre isso, e para o torcedor ter essa ciência do que o Cruzeiro vai fazer na janela. O Cruzeiro não vai contratar medalhão nessa janela de meio do ano. O Leonardo Jardim não quer. O Leonardo Jardim quer jogador que vai chegar, que vai estar dentro do que ele entende de projeto para o Cruzeiro, que vai correr, que vai se entregar, que tem a idade ainda para conseguir desenvolver o que o Leonardo Jardim entende como futebol, né? Então, jogador mais jovem. Véio. Eu acho que foi você ontem que falou, Valor, de uma faixa ali de 25 para baixo, né? É o que o Cruzeiro busca no mercado. Então, atleta para chegar, para não que em outro momento se pense em jogadores mais consagrados, né? Mas hoje, do que acontece de conversa no departamento de futebol, a ordem do Leonardo Jardim é essa: trazer atleta jovem que vai se entregar, que vai querer ainda
Pode até ser, por exemplo, às vezes um jogador que vai retornar do futebol europeu, que já tem aí um status maior, né? Mas que ele ainda precisa se provar, né? Vamos dar um exemplo aqui. O Caio Jorge, por exemplo, né? O Caio Jorge não deixa de ser uma aposta porque é jovem ainda, né? Mas é um jovem que já tinha ido para a Juventus, estava lá naqueles tempos de Cristiano Ronaldo, com um salário mais importante, então retorna para uma retomada, né? Esse pode ser um perfil também, mas o foco é jogador jovem no mercado, para que o Cruzeiro, se não comprar, em alguns casos, que tenha o atleta por empréstimo, como opção de compra, é o que se busca neste momento no mercado do Cruzeiro, viu, Valor? E aí, Amanda, agradecendo as mais de 2.600 pessoas que estão aqui conosco no Mercadão Celeste, deixa o like. Você está de acordo com o que disse o Pedro Lourenço com relação às posições dos dois jogadores de velocidade, também do zagueiro, e com esse perfil que o Samuel acabou de traçar, que vai o Cruzeiro no mercado atrás de jogadores que tenham capacidade ainda de ter o seu potencial explorado? Você está de acordo? Tem alguma ressalva a fazer em alguma dessas frentes, Amanda? Falou, a minha ressalva é mais levando em consideração que, pelo menos no meu entendimento, um primeiro volante talvez fosse necessário. É claro, levando em consideração que o Wallace ainda é um jogador que não conseguiu desempenhar aquilo que eu tenho como expectativa, acredito que ele próprio também. E para mim é uma incógnita, né? Por mais que exista esse elo de confiança também da diretoria com o atleta e também do treinador com o atleta, ainda é uma incógnita, e pensando nisso, né, que cada vez mais o Cruzeiro vai encontrar pelo caminho um calendário apertado e um nível de competitividade ainda maior, eu iria atrás também, nesse primeiro momento, de um primeiro volante. Agora, com relação aos ponteiros e também com o zagueiro, eu acho até que o zagueiro, acho que devido às lesões aí do João Marcelo e do Janderson, acabou até forçando o Cruzeiro a ir ao mercado. Se antes não se pensava, não se falava sobre isso, de alguma maneira isso acabou agravando essa situação, e levarmos em consideração que hoje nós temos um banco de reservas tratando de zagueiros muito jovem, né, com até então pouca experiência. Talvez ele queira continuar tendo jogadores jovens, mas com um nível também técnico um pouco maior e um nível também de experiência um pouco maior. Isso também pode ser válido. Agora, com relação aos ponteiros, para mim é essencial. Assim como o zagueiro, são situações mais emergentes do Cruzeiro. Cada vez mais a gente sabe que os jogadores que são utilizados como ponteiros, eles vêm, né, com essa possibilidade de desequilibrar o jogo. Muitas vezes eles eram jogadores da assistência e tal, mas hoje não. Né? A gente está falando de jogadores que são até, muitas vezes, artilheiros nos clubes. Né? Então, acho que o nível de jogo que quer o Leonardo Jardim, isso é levado em consideração. O esquema de jogo dele, muitas vezes, passa por essa agressividade pelos lados do campo, por essa intensidade também. E se a gente levar em consideração a questão do calendário cada vez mais apertado, em jogos em sequência, eu acho que o Cruzeiro está sendo feliz indo em busca desses dois ponteiros, porque em algum momento a gente pode, e que é comum do futebol também, a gente pode perder algum atleta que hoje é titular. E aí, pensando nessa perda também, a gente não quer ser pego desprevenido. Eu acho que o Cruzeiro estaria agindo nesse primeiro momento pensando nisso, já que, como eu citei com relação aos zagueiros, isso serve também para os ponteiros, né? Cada vez mais o nível de intensidade da competição vai aumentando. Copa do Brasil, a gente sabe que é jogo classificatório, então acho que não dá para a gente chegar em um certo tempo do calendário e falar, olhar para trás ou olhar para o banco e falar, cadê? Então acho que é pensando nisso. É claro que isso também projeta a médio e longo prazo, mas acho que a gente tem que pensar no hoje, no agora. Muito feliz com essa atitude do Cruzeiro. Eu até havia dito logo no começo do programa que eu fiquei surpreso com a fala do Pedrinho por ele ter falado de dois extremos, né?
porque eu imaginava que depois que o Cruzeiro adquiriu o Marquinhos, o Cruzeiro iria atrás somente de um ponta no mercado. Mas aí a explicação do Samuca foi importante, porque aparentemente pode ser aí uma espécie de reserva para o Caio Jorge, além de um ponta. Acho que o Cruzeiro faz bem em priorizar essas posições. Hoje não há como negar que são as principais carências do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa, sim, de pelo menos um ponta para chegar e jogar, o outro talvez a nível de composição, e um zagueiro também que possa disputar bem a posição pelo lado esquerdo. Gosto da ideia do Cruzeiro ficar atento a um lateral esquerdo, a um volante, mas em um primeiro momento eu me satisfaço com essa busca do Cruzeiro no mercado. O Cruzeiro precisa de fôlego para buscar os grandes objetivos que tem, e esse fôlego vem através de peças. Essa base, essa espinha dorsal de 16, 17 jogadores que o Jardim tanto fala, ela precisa aumentar para quem está disputando na parte de cima do Campeonato Brasileiro e quer terminar por ali. E na Copa do Brasil, pelo menos para chegar aí em uma fase de semifinal, ou quem sabe até disputar uma grande decisão. Então é importante que o Cruzeiro venha a trazer esses nomes, claro que com cuidado, mas ao mesmo tempo tendo alguma agilidade. Eu acho que o quanto antes esses jogadores puderem estar trabalhando com o grupo, melhor. E eu gosto muito da ideia de serem jogadores jovens, não só pelo ponto que a Amanda colocou, que faz total sentido, no sentido de intensidade, até de um poder de revenda, mas até de gestão de grupo. Eu acho que o Leonardo Jardim, nesse momento, pode estar pensando também em gestão de grupo. É mais fácil para estar lidando com jovens, pensando aí em, quem sabe, eles aos poucos conquistando o espaço e entenderem de uma melhor maneira que o Cruzeiro hoje tem um time formado, uma base formada, e que não vai acontecer nada de forma precipitada, né? Já teve uma experiência bem negativa no ano passado, quando o Fernando Seabra acabou acelerando alguns processos que não deveriam ser acelerados, né? Eu acho que fica a lição para esse ano também. O Jardim já falou sobre isso, que ele não quer ver a diretoria errando novamente. E para mim, o ponto de serem jogadores mais novos, mais sedentos por uma oportunidade, mas ao mesmo tempo conseguindo respeitar um pouco mais uma hierarquia, é algo muito válido também, que vai ajudar a manter o ambiente do Cruzeiro saudável.